Sexta-feira, 19 de dezembro de 1997. Um Boeing 737-300 da companhia aérea singapurana Silk Air prepara-se para decolar do aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jakarta. Ele levará 97 passageiros em um voo de volta para casa em Singapura. Nos controles da aeronave está o comandante Tsu Wei-Ming, de 41 anos. Ele é o membro mais experiente do cockpit, tendo até já sido piloto de acrobacias na Força Aérea de Singapura. Ao seu lado direito está o primeiro oficial Duncan Ward, um novato que estava na companhia há um pouco mais de um ano, mas que apesar de ter somente 23 anos, já era considerado um piloto excepcional também. Além deles, outros 5 membros da tripulação estão dentro da aeronave para auxiliar os passageiros. Às 15 horas e 37 minutos, o voo 185 parte do aeroporto de Jakarta. A distância até Singapura não é grande e o voo normalmente leva só 80 minutos para chegar ao seu destino. O trajeto entre a capital dos dois países é extremamente movimentada. Em 2017, esta era a segunda rota internacional mais cheia do mundo, com um total de aproximadamente 79 voos semanais para servi-la. Como já é previsto, a meteorologia para o voo de sexta é bem favorável. O céu está limpo e não há qualquer vento ou turbulência. Somente algumas tempestades geralmente ocorriam perto da ilha de Singcap, a 120 km sul de Singapura. Após 16 minutos de viagem, o 737 atinge a sua altitude de cruzeiro de 35 mil pés, então a tripulação é instruída a seguir diretamente até Pardee, um ponto de navegação sobre o Mar da China, perto de Singapura. Às 16 horas e 5 minutos, o comandante Ming deixa o cockpit do avião para um pequeno descanso. No entanto, segundos após isso, o gravador de voz do cockpit do 737 para de funcionar do nada. Esse gravador é uma das 2 caixas pretas que a aeronave possui. Eles são itens cruciais para investigadores no caso de um acidente, pois com eles pode-se saber exatamente o que acontece dentro do cockpit e quais são os comandos aplicados à aeronave durante todo o voo. Silk Air 185 mantenha o nível de voo 350 e contate o controle de Singapura quando chegar em Pardee. O ATC fala para os pilotos continuarem com o voo normalmente e para contatarem os controladores de Singapura quando o avião chegar ao ponto Pardee. O voo 185 então entraria em uma zona sem comunicações por alguns minutos. O primeiro oficial Ward responde à chamada às 16 horas e 11 minutos. No entanto, nesse mesmo momento, a segunda caixa preta, o gravador de dados da aeronave, também para de funcionar. Sem qualquer explicação, o 737 começa a entrar em uma descida muito aguda. O avião está agora em um mergulho completamente descontrolado, de quase 90 graus para baixo, mas nenhum comando na cabine parece fazer efeito para reverter o perigo. Após o Silk Air 185 desaparecer das suas telas de radar, o ATC de Jakarta pergunta para um outro avião no local se ele consegue obter uma resposta do avião perdido. No entanto, são pescadores que revelam uma péssima notícia. O voo 185 mergulha direto no rio Mersey, mais ou menos meio caminho entre Jakarta e Singapura. O impacto quase que vertical a mais de 1.200 km por hora significa que não há a menor chance de qualquer um ter sobrevivido o desastre. Todas as partes do avião são reduzidas a pedaços e no final das contas somente 6 corpos podem ser identificados. Inicialmente, os investigadores suspeitavam que o desastre poderia ter sido causado por um problema mecânico conhecido no leme do avião, que já havia derrubado outros 2 737s de maneira parecida menos de 7 anos antes dessa tragédia.
No entanto, após uma profunda examinação, não foi encontrada qualquer falha no mecanismo responsável pelo possível leme defeituoso no 737. A equipe de investigação não encontra qualquer razão para as caixas pretas pararem de funcionar no meio do voo. As duas são conectadas em sistemas eletrônicos independentes, e seria muito difícil imaginar uma coincidência tão grande em um espaço de tempo tão pequeno. Se algum curto-circuito ou sobrecarga parasse os gravadores, isso emitiria um ruído no fusível da caixa preta dentro do cockpit, que ainda poderia ser escutado por uma fração de segundo antes da gravação ser interrompida, o que não acontece. No entanto, descobre-se que se alguém tentasse desconectar a caixa preta puxando o fusível manualmente, isso sim quase não emitiria qualquer barulho, o que é algo intrigante. A partir de agora, há uma forte chance de que o acidente tenha sido na verdade um ato de suicídio de um dos pilotos, se ele não quisesse deixar rastros das suas ações. Ao realizar uma série de mais de 20 testes em simulador inserindo várias possibilidades de falhas para derrubar o 737 rapidamente, a trajetória final do avião estimada por radar só pode ser imitada com o piloto de testes deliberadamente acelerando o avião à velocidade máxima e colocando o bico no ângulo mais para baixo possível, e com muito esforço. Mesmo não tendo evidências 100% concretas, era quase certo que o voo SEALCAIR 185 tinha sido derrubado de propósito por algum dos pilotos. O que restava para os investigadores era saber o qual deles foi o responsável pela morte das 103 pessoas a bordo, mas até hoje essa pergunta não foi respondida por falta de provas. Evidências suportam a hipótese de que foi o primeiro oficial Ward quem cometeu o crime. Sabe-se que o comandante Ming havia saído do cockpit 6 minutos antes do mergulho fatal e que alguns segundos após ele se levantar, o gravador de voz do cockpit tinha sido desativado. Além disso, a última comunicação com a torre de controle foi respondida pelo copiloto. No entanto, outras fortes pistas sugerem que na verdade foi Wei Ming que jogou o avião no rio. Não é intuitivo acreditar que Duncan Ward teria esperado quase 6 minutos para colocar o 737 em mergulho, para não falar do fato que o capitão provavelmente já teria voltado aos comandos até esse ponto. Além disso, a primeira caixa preta parou de gravar somente 10 segundos após o último ruído emitido pelo capitão dentro do cockpit, então é quase impossível acreditar que Ward conseguiria se levantar do seu assento e desativar o botão tão rápido e discreto. O Comitê Nacional de Segurança de Transporte da Indonésia foi quem liderou a busca por respostas. A sua equipe de investigação afirmou que há quase certeza de que a causa do acidente foi suicídio, mas o diretor-geral da organização rejeitou a proposta de seus colegas e divulgou no relatório final que a causa do desastre aéreo é inconclusiva, devido à falta de provas para determinar se ele foi uma falha mecânica ou um ato deliberado. Em resposta, o órgão estadunidense de investigação divulgou seu próprio relatório, contrariando o texto final da NTSC. Eles relembram que, além de não ter sido encontrada qualquer evidência de erro no leme da aeronave, seria quase impossível a incrível coincidência de duas caixas pretas em sistemas completamente diferentes falharem sem emitir qualquer ruído, e minutos depois o voo 185 entrar do nada em um mergulho misterioso. Descobre-se que o comandante Ming havia recentemente sido rebaixado pela SEALCAIR e também passava por graves problemas financeiros, mas isso significa nada. Se Duncan Ward conhecesse bem o histórico dos seus colegas, Wei Ming seria o alvo perfeito para ter ao seu lado no voo que ele jogaria no chão, pois isso seria suficiente para eliminar qualquer suspeita. Após o acidente, a Boeing fez um pagamento de valores não divulgados às famílias das vítimas e a SEALCAIR compensou cada uma em $10 mil estadunidenses. A Parker Hannifin, a empresa responsável pela suspeita peça defeituosa no leme, surpreendentemente foi obrigada a pagar $43 milhões às famílias de 3 vítimas. No entanto, ela não assumiu a responsabilidade da tragédia, com razão. Em 2013, o cantor singapurano J.J. Lin fez uma música chamada Practice Love, que é baseada nesse acidente, já que um amigo próximo seu estava a bordo do SEALCAIR 185. O memorial foi construído em um cemitério no norte de Palembang, uma cidade grande que fica próxima ao local da colisão. 103 pedras de mármore lembram cada uma das vítimas do desastre.